Boa, cara. Como é que eu vou começar a treinar na academia se os meus pais nem querem pagar isso e muito menos deixam eu sair de casa? Como eu vou começar se eu sou pobre e não consigo nem comprar uma dieta suficiente? Como é que eu vou ter motivação para isso? Como é que eu vou conseguir construir uma rotina de treino? Ainda mais, como é que eu posso treinar se o meu médico falou que isso afeta o crescimento? Então, meu colega, isso é bem mais simples do que você mesmo pensa. Você não precisa de equipamentos de última geração ou de um plano completo numa academia para começar a treinar. Você vai utilizar coisas que você tem a todo momento, o seu próprio corpo. Assim como você, eu também tive que começar a treinar em casa. Por mais que dentro de algumas semanas eu já estivesse treinando numa academia normal e esteja nela até hoje. Mas eu sei que para muitos isso não é algo realista. Esse daqui é o guia definitivo para você que começar a treinar em casa, ainda mais se você for adolescente. Então, para começar aqui, como eu falei já no começo do vídeo, você pode usar o seu próprio corpo para começar a treinar, o que a gente obviamente conhece como calistenia. É quando você utiliza o peso do seu próprio corpo para treinar, ao invés do peso da academia. Por mais que, claro, com o tempo você vai ter mais dificuldade de progredir a carga, no começo, ainda mais se você ainda está planejando ingressar em uma, discutindo com seus pais sobre, é bem útil você montar um treino improvisado de calistenia. No caso, os principais, a base assim, da calistenia seria a flexão, o abdominal, o agachamento e também a barra. E é claro, desses daí a gente acaba variando para exercícios diferentes. Mas além disso, a gente tem outros exercícios como as lunges, panturrilhas livres, mergulho, mountain climbers, ponte para o glúteo e entre diversos outros. Eu não vou dar exatamente o treino exato aqui para você, mas você já pode ir no caso e ir montando um treino com as coisas que eu vou te mostrando aqui, que também eu vou falar sobre os tipos principais de periodização de treino, de divisão de treino que você mesmo pode fazer. Mas é claro, utilizando alguns equipamentos básicos que você pode encontrar por um preço bem baratinho por aí. Isso daí serve tanto para você que já não está vendo tanto resultado do treino de calistenia, quanto para quem já tem esses equipamentos em casa e quer começar. No caso, os principais serão, obviamente, os colchonetes e os halteres, e também você pode utilizar o suporte para a barra. Isso é algo que tem mais recentemente e diversas pessoas na internet estão falando sobre. Ele é bem vendido na Amazon, que é o suporte para a porta de barra. Eu mesmo não tenho ele aqui em casa, já que eu treino normalmente numa academia, mas hoje eu vi relatos de muitas pessoas que falaram que ele quebrou enquanto elas faziam exercício, e outros que falaram que ele durou por bastante tempo, então não é algo que eu posso dizer exatamente que é seguro de você comprar. É melhor você pesquisar bem sobre isso e, de preferência, pegar um que você possa colar numa parede, mas um lugar bem resistente, por exemplo, na parede da sua garagem, ao invés de ser no seu quarto, por exemplo. No caso, exercícios que você poderia fazer utilizando os halteres, as coisas que eu falei anteriormente, serão a rosca direta, a elevação lateral, rosca francesa, floor press, a barra no próprio suporte, remada curvada com halter, o afundo, agachamento com halter, panturrilha livre com halter, enfim, já dá para fazer o básico só com esses equipamentos aí. Mas obviamente eles não são necessários no início, é só se você já tem eles, se você procura investir nisso. Agora falando das periodizações de treino, para você que está em dúvida, você não precisa necessariamente começar treinando 5 a 6 vezes por semana. Na real, isso não é nem perto de ser recomendado pela maioria das pessoas por aí. Afinal de contas, você provavelmente vai ficar cansado com isso porque o seu corpo não está acostumado com esse tipo de estímulo. Além de, não ser algo necessário para você que está começando, e muito menos se você é um jovem. O recomendado, na real, é você começar de 3 a 4 vezes por semana. Falando de divisões, entre as divisões principais que você tem para 3 vezes por semana, a gente tem que treinar o corpo inteiro 3 vezes, ou você fazer a divisão do treino ABC, que é você treinar o seu ombro, peito e tríceps em um dia, você descansar um e treinar o bíceps e as costas, descansar um e daí treinar as suas pernas. E no caso de 4 vezes por semana, o principal que tem é a divisão de superior e inferior. No caso, por exemplo, você vai treinar a segunda parte superior, daí fazer a inferior, daí você vai descansar um dia e depois repetir essa mesma coisa. Sendo que em todos esses casos, no final de semana você vai acabar descansando. No caso, falando das vantagens e desvantagens de cada um, o full body com certeza é o mais recomendado de todos, já que você só precisa treinar 3 vezes na semana, só precisa de 3 dias, além de você pegar cada parte do corpo 3 vezes, sendo que o mínimo recomendado seria 2 vezes. O problema é que o treino acaba sendo muito longo e nem toda pessoa tem tanto tempo no próprio dia em si para poder fazer isso. No caso do ABC, o problema dele não é que os treinos são longos demais, na verdade eles ficam bem mais curtos quando você divide entre cada parte do corpo. O problema é que daí você vai pegar cada parte do corpo uma vez por semana, o que é menos do recomendado. Tanto que até umas pessoas por aí que treinam 6 vezes na semana fazem esse split, só que 2 vezes. A divisão superior e inferior é a mais equilibrada, eu diria, entre elas, já que você pode ter treinos que sejam mais curtos
e ao mesmo tempo você pegar cada parte do corpo, no mínimo recomendado que é 2 vezes na semana. O problema é que nem toda pessoa tem esses dias disponíveis. Você tem que realmente refletir quantos dias da semana você tem disponível e quanto tempo do seu próprio dia você tem para poder realizar esse hábito. Dessa vez, para não complicar para o seu lado, aqui eu já montei alguns treinos que vão aparecer agora na tela, um exemplo de cada uma das divisões que eu acabei de falar aqui. Então, para começar, 3 vezes na semana, treinar o corpo inteiro. Para eu deixar as coisas mais simples para você que é iniciante, eu não fiz treinos diferentes para cada dia. No caso, eles pegam a mesma parte do corpo, mas fazem exercícios diferentes. Daí nós temos aqui o treino ABC. Primeiramente o treino 1, que é a parte do peito, tríceps e ombro. Depois o treino 2, a gente treina as costas e o bíceps. Por último aqui, o treino 3, onde a gente treina as pernas. E daí por último aqui, a divisão de superior e inferior, com o treino 1, que você vai fazer em geral na segunda. Agora o treino 2 de perna, que você provavelmente vai fazer na terça. Daí você descansa e repete esses treinos de novo. Lembrando que em todos esses treinos aí você pode treinar o abdominal. No caso, o tempo de descanso aqui eu deixei equilibrado para hipertrofia, tanto que você quer força e ao mesmo tempo poder construir um shape, né? Em geral, as repetições e as séries são 3 de 15, a não ser quando é calistenia, porque daí vai depender mais do quanto você pode fazer o máximo do seu corpo naquele exercício. É fundamental você seguir sempre essa rotina, porque isso não vai depender só da sua motivação, mas da sua disciplina para seguir sempre a sua própria rotina de treino, até que você se acostumar com isso e vira um hábito. Você nem precisa sequer parar para pensar para poder treinar, e muito menos porque daí você não vai precisar ficar gastando tempo no momento para pensar, qual exercício eu deveria fazer? Você simplesmente segue o que você tem no papel, no documento, onde é que esteja a sua rotina de treino. Daí você só monta um lugarzinho assim que você possa treinar todo dia, algo não necessariamente obrigatório, mas é mais recomendado. Pode ser o seu quarto, sua garagem, algum quintal que você esteja na sua casa. Daí você possa chegar lá e poder treinar todos os dias. Só de você chegar lá, você tem um gatilho na sua mente para poder realizar um treino. E também, principalmente, um lugar que não tenha distrações. É sério, é bem importante você não levar o seu celular quando você está realizando o treino. A não ser que você utilize, por exemplo, para ver a forma certa de fazer exercício. O problema é que, por exemplo, você pode acabar no meio do descanso ainda utilizar o celular, ficar mexendo em rede social ou algum jogo enquanto você está treinando. Quando você percebe, você ficou tempo demais no celular e você enrolou no treino, sabe? Outra dica bem útil para você manter disciplina nos seus treinos é você ter um objetivo de onde você quer chegar. Ou seja, por exemplo, eu quero ganhar 10 quilos em um ano. Eu quero ter esse físico, claro, realisticamente falando, dentro do seu próprio limite. Enfim, você ter um objetivo claro e você ter ações que você possa fazer que sejam facilmente rastreáveis, que você consiga marcar todos os dias. Por exemplo, eu vou treinar 4 vezes por semana, eu vou comer esse tanto de calorias, eu vou dormir esse tanto de sono por dia, por semana, enfim. Porque senão você não vai ter muito sentido em treinar, você vai estar treinando para treinar, sabe? Quando você tem um objetivo, isso te motiva a continuar indo para frente e progredindo. Uma mentalidade mais positiva aqui para você que quer começar, você precisa fazer o que é dentro do seu próprio limite. O mais importante de tudo não é você fazer algo tipo tudo certinho, mas é você começar em geral. Eu vejo muitos caras por aí que tentam começar isso do jeito pesado, eles começam 5 vezes na semana, fazendo 2 horas. Mas isso não é o que a maioria das pessoas suporta. Então, com o tempo, você vai ter que começar, por exemplo, 3 vezes por semana, fazendo treininho de 1h30. E com o tempo você vai aumentar isso e você vai se acostumando. Agora, explicando mais conceitos, coisas que você precisa fazer enquanto você está realizando o seu treino para garantir resultado. Mesmo se você não tiver dinheiro ou você achar que você não tem dinheiro para isso, no caso, a primeira coisa é dieta. Você precisa comer mais se você quer ganhar massa, se você quer ganhar músculo. Ou também se você está treinando ainda para acabar perdendo gordura, se você é um cara mais gordinho, também no caso você comer menos do que você come em geral. Todas essas coisas que eu estou falando aqui é o superávit calórico, que é você comer mais calorias do que você gasta pelo seu dia, ou o déficit calórico, que é você comer menos calorias do que você gasta pelo dia. Isso não quer dizer que você tem que já utilizar uma balança, começar a registrar caloria no MyFitnessPal, mas pelo menos comer mais do que você come em geral. Por exemplo, no almoço você pegar um pouquinho mais de arroz, de bife. No caso, você vai dividir isso entre 5 a 6 refeições diárias.
Claro que você não vai só ficar comendo besteira aqui praticando o número de calorias. O que importa ainda é você comer bastante e manter uma dieta saudável. Você pode muito bem treinar o máximo que você puder, mas se você não fizer dieta, você não vai conseguir garantir resultado. Os mais básicos que você pode utilizar, comer mesmo, já que eu sei que muitas pessoas não podem, por exemplo, variar tantos alimentos pelo dinheiro que elas têm. A gente tem ovo, arroz, feijão, carnes, frutas, legumes, vegetais, que é importante também para manter a saúde. Enfim, são coisas que a maioria das pessoas tem por aí em casa. Você não precisa ter a dieta mais refinada do mundo para poder ter resultado. Outra coisa importante é o descanso, não só o descanso entre os dias, mas também você principalmente dormir, porque, contrário ao que muitas pessoas pensam, na real, quando você está descansando é quando você realmente está crescendo. Você faz o estímulo na academia porque isso faz você alertar os seus músculos de que você precisa construir músculo ali. E daí, quando você não está realizando mais esse estímulo, o seu corpo vai construindo isso, enquanto principalmente você dorme. E o terceiro pilar seria você progredir a sua carga ao longo do tempo. Quando eu falo carga, eu não estou só falando do peso mesmo, mas quando eu falo isso, eu também estou contando as séries, as repetições, o tempo de descanso, a amplitude do movimento. Isso é importante porque vai fazer o seu corpo se adaptar ao longo do tempo, vai fazer com que você dê um sinal para o seu corpo que você precisa construir músculo ali. No caso, essas coisas que vão montar a base para você ter resultado no seu treino. A alimentação, o descanso, progressão são as coisas que vão fazer com que o seu corpo tenha fonte para realizar esse trabalho. O último tópico aqui é que é de extrema importância você ter uma própria rotina não só no seu treino, mas durante o dia. Porque isso vai fazer com que você não precise se planejar cada coisa que você tem no momento. Isso também ajuda porque quanto mais você segue a mesma coisa todos os dias repetindo, isso vai se tornar um hábito, é algo que você nem sequer vai precisar pensar sobre. Tem até um livro assim que eu acho que eu posso recomendar aqui, é o livro Hábitos Atômicos, que fala bastante sobre isso. Fala sobre você montar uma rotina que você possa delimitar os seus hábitos, que você possa saber tipo, eu vou treinar esse tal horário, esse tal dia, durante esse tempo aqui. Então realmente não importa se você faz calistenia ou musculação normal na academia, se você tem equipamentos de última geração ou não. O importante é você construir esse hábito para você ter uma vida longa e duradoura. Por isso que a gente quer construir esse hábito dentro da sua própria casa, dentro dos limites que você mesmo tem. Se você tem mais alguma dúvida sobre montar uma rotina de treino, ou melhor, qual horário você deveria treinar, eu fiz um vídeo sobre isso que vai aparecer agora na descrição e também no final do vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre a parte da dieta, eu fiz um vídeo especificamente falando sobre isso, como ganhar peso sendo um adolescente ectomorfo. Se você realmente achou esse vídeo útil, você pode deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas que precisem desse tipo de conteúdo e principalmente comentar para saber como eu posso melhorar esses vídeos e principalmente o conteúdo deles para os próximos vídeos que vão aparecer no canal, pro meu canal em geral. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!